O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Esporte TV Zoom começa numa semana agitada para o esporte friburguense, afinal de contas, no próximo dia 7 tem basquete em Nova Friburgo, no Country Club. O time do Friburgo União está fazendo bonito no estado do Rio, está tentando resgatar essa modalidade que tem muita história aqui na cidade. Temos também voleibol, como a gente conferiu na última semana, tem torneio de Masters, o pessoal também tentando resgatar um pouco do que foi aquele voleibol da década de 90. E no final de semana tem um desafio da Mata Atlântica e o Endureco, para quem gosta de desafios no meio da Mata Atlântica, no meio da natureza de Nova Friburgo. Fica aí a dica, vocês também já conferiram tudo sobre esses eventos aqui no nosso programa, e qualquer programa desses pode ser acessado através do canal no YouTube da TV Zoom ou ainda do nosso aplicativo na tela do celular. Mas o assunto principal do programa de hoje é o friburguense, o tricolor da Serra. A gente vai receber aqui o gerente de futebol, o José Siqueira, o nosso Siqueirinha, para falar como foi essa Série B, o que deu errado, o que de repente pode ficar de aprendizado e principalmente falar sobre o futuro do friburguense daqui para frente. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, a partir de agora. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Ventura Broker, qualidade dos produtos Nestlé bem perto de você. Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição. Ventura Broker, em Nova Friburgo, atendendo a 26 municípios com logística especializada. Frota e equipe treinada com qualidade nas entregas. Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda. Há 47 anos na região. Ventura Broker, paixão por distribuição. Esporte TV Zoom começando, e o assunto de hoje é o friburguense, o tricolor da Serra, que encerrou a participação na Série B, não do jeito que o torcedor queria e aposto também do jeito que a direção não esperava, não gostaria. A gente vai receber aqui o gerente de futebol do friburguense, José Siqueira, o nosso Siqueirinha. Vem para cá. Bem-vindo mais uma vez, Siqueira. Beleza, amigo. A gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa Série B, a campanha do friburguense, principalmente de futuro, que imagino eu não vai ser muito fácil daqui para frente, né? É um momento muito difícil. Eu acho que talvez o pior, né? Desde 98, assim, dentro dos campeonatos que eu participei, realmente a gente teve ali o 2010, mas logo em 2011 a gente conseguiu voltar. E dessa vez, depois de um desastre, né, de regulamento, que a gente caiu pelo regulamento ali em 2016, não conseguimos retornar já no ano seguinte, como foi em 2010. E é lógico, a gente sabia da dificuldade, né? A gente já via prevendo isso, as modificações que vêm acontecendo no futebol nos últimos anos, e a gente sabia da dificuldade, mas contava que pelo menos aí entre os quatro, nesse que é uma complicação aí, né? Hoje não dá para dizer se o Audax americano, o Goitacás, quem vai subir. Está muito equilibrado, mas a gente contava de pelo menos entre os quatro a gente chegar aí, mas infelizmente não deu. Siqueira, muita gente compara esse ano de 2017 com 2011, mas me parece que o abraço da cidade foi um pouco diferente. Em termos gerais, nesses últimos 5, 6 anos, é claro, o futebol ficou muito mais caro, as coisas mudaram bastante, os recursos também ficaram um pouco mais escassos. Mas dá para fazer um paralelo entre esses 2 anos em que o friburguense esteve na Série B?
Olha, Vinícius, eu costumo dizer que assim, tudo que a gente faz e para fazer bem tem que estar envolvido de sentimento, tem que estar envolvido não só da parte interna do trabalho, mas também externamente, o apoio de torcida. Eu acho assim que a tragédia em si, ela é uma coisa terrível para a nossa cidade, marcou de uma forma muito triste a todos, mas ao mesmo tempo eu criei eu estou sempre movido de esperança, mas eu vi naquele primeiro momento em que o Friburguense passou a ser um local que recebia ali aquele grupo de resgate, a gente treinando atrás dos gols, e a gente passou a criar a obrigação de ser o primeiro evento, né, depois de toda a tragédia, que venderia o lazer, a diversão. E a gente conseguiu passar isso bastante e a cidade se envolveu. Eu lembro no primeiro jogo que a gente, motivado mesmo pelo grande público, eu acho que deu quase 1.000 pessoas no primeiro jogo contra a Portuguesa. 6-0, não foi? Isso, nós fizemos 6-0. Então, uma comparação assim que a gente pode falar assim, o envolvimento realmente de todos, de nós como dirigentes, dos jogadores, da torcida, da própria cidade, naquele momento foi muito diferente, né? Não tinha como ali a gente não subir. Eu posso te falar, eu como dirigente, sem entrar em campo, uma motivação totalmente diferente do que a gente encontrou. Um exemplo, no primeiro jogo, a nossa média de público aí, a gente estava falando aqui em off, foi de 164 torcedores. Eu fico vendo aí na maioria dos programas, mas tem que fazer um grande time, mas às vezes são verdadeiras peladas que a segunda divisão tem. Eu acho que assim, antes disso, também não aconteceu a torcida lá, ou seja, nos primeiros jogos nós tivemos ali, acho que, se eu não me engano, 165 torcedores no jogo do Tigres, que foi a primeira partida. Então, assim, a diferença que eu vejo, né, se você... Foi realmente o envolvimento de todos. Eu não estou dizendo que a torcida, a cidade em si, então, é culpada, não. O envolvimento dos próprios jogadores, nós de comissão, nós de diretoria, talvez faltou um pouco do sentimento que a gente teve em 2011, logo depois de tudo aquilo que a gente passou. Eu fico vendo que a cada momento que a gente passa, um momento difícil, como a gente está vivendo agora, as transformações elas acontecem, mas elas teriam que ser duradouras, né? Em 2011 eu imaginava muito isso, eu via isso muito de perto. Friburgo vai se transformar. E realmente se transformou num processo curto, isso que é uma pena. Eu acho que a gente voltou a ser Friburgo de 2010, de 2008, uma cidade maravilhosa, uma cidade que todos nós amamos, mas que não aproveitou bem, né, aquele momento trágico. Eu fiz exatamente essa pergunta por pensar dessa forma. Eu até comentava aqui na semana passada com o Edinho, do Nova Friburgo, que está sempre também no Eduardo Guinle acompanhando os jogos, que o Nova Friburgo tem perdido um pouquinho da identidade. A gente não tem mais as festas famosas, a gente é uma cidade que tem dificuldade para falar para o turista, e não o turista de longe. O turista da capital do Rio de Janeiro, que Lumiar e São Pedro pertencem à nossa cidade. Muita gente não sabe disso. Então, em coisas mínimas, a gente está perdendo aquela coisa que a nossa cidade tinha. Quantos moradores de rua Nova Friburgo acumulou nesses últimos anos, né? E isso não é uma crítica a governo A ou B, a nenhum político, é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto sociedade. E é claro que as instituições sofrem com isso. O friburguense sofre, o nosso carnaval sofre. Claro que tem outras prioridades, tem saúde, tem educação, tem tudo para se investir de uma forma geral, mas eu acho que são conceitos que podem agregar, né? Fazer de Nova Friburgo uma cidade mais forte, mais unida, precisa realmente de um abraço a todas essas questões. O friburguense é uma instituição importante, a gente observa atletas que chegam longe, como Marlon Moraes, como Edson Barbosa, que lutaram praticamente sozinhos para chegar onde estão, né? Então, eu acho que se a gente não lutar por isso, não se envolver enquanto sociedade friburguense como um todo, eu acho que a tendência é tudo isso piorar, né? E é uma cadeia, uma coisa liga a outra, né? Parabéns aí, Vinícius. É a forma que a gente busca ali, né? Eu vejo cada vez menos abnegados. É verdade. Esse é um processo que ao longo do tempo, né, o processo capitalista ele já te leva para isso. Eu acho que ajuda ao próximo, parece que o cara vira bobo, que isso, não está ganhando nada com isso. Então esse processo ele já te leva para uma forma diferente de pensamentos de tempos atrás. Eu estou sempre comparando, na época eu ia, né, morava lá no São Jorge Conselheiro, tinha que virar uma laje, alegria para as pessoas ajudarem o outro a construir, a terminar a sua casa. Tenta virar uma laje hoje, você vai ver a mudança que eu estou te falando. Então,
E assim tem acontecido em tudo. É lógico que a gente não pode aqui unicamente culpar A ou B, né, como você falou, por determinadas situações, às vezes por mau resultado, às vezes pela coisa não andar. Mas o fato é que a partir do momento que você busca, dentro de um processo, atingir um objetivo, não pessoal, mas que envolve toda a cidade, e essas coisas começam a ficar mais distantes, né, os abnegados vão sumindo, e isso é uma pena, né? Cada vez menos pessoas assim, né, à disposição de ajudar a cidade, e isso eu sinto muito, né, de tempos anteriores, né? Friburgo, nesse aspecto, eu também acho que piorou bastante. Verdade, essa é uma reflexão que tem que ser feita, mas é lógico que também tem a situação dentro de campo do friburguense que a gente vai tratar no próximo bloco do Sport TV Zoom. Eu me ligo nessa companhia e em um banho relaxante. O que me acorda é um suco gelado, tão bom quanto o ventilador ligado. O que me liga é meu time. Na hora do conto de fadas, me ligo nesse carinho. Já percebeu que a Energisa liga as pessoas ao conforto, à segurança e à diversão? Por isso, a Energisa trabalha sem parar para oferecer qualidade em tudo que faz. Para nós, o essencial é você viver bem. Energia é o que liga. Venha conferir as ofertas no Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, a partir de R$ 9,90. É preço bom. É isso mesmo, pisos extra a partir de R$ 9,90. Fio cabinho por R$ 59,90. Tinta Lux Color Premium por R$ 39,90. Telha Precon Colonial por R$ 79,90. Caixa d'água 1.000 litros por R$ 224,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Sport TV Zoom de volta, hoje falando de friburguense, o desempenho na Série B e o futuro do clube. A gente tem algumas cartelas para conferir e em cima delas, com números, com desempenho, a gente vai conversar com o gerente de futebol José Siqueira para fazer uma avaliação do friburguense durante o estadual da 2ª divisão desse ano. Vamos conferir. A gente tem, Siqueira, a classificação do grupo B. O friburguense termina o segundo turno em 8º lugar, com 15 pontos conquistados, a 5 do líder Artsul e a apenas 3 do Goitacás, vice-líder. Como avaliar esse desempenho da Taça Corcovado? Você acha que houve uma evolução na comparação com o primeiro turno, por exemplo? Não, eu acho que, infelizmente, a gente teve essa sensação justamente no final do primeiro turno, que a gente fez 3 jogos, venceu os últimos 3 jogos. Foi. E aí teve aquela parada, a gente imaginou justamente isso. Começar bem, já que a gente ia pegar talvez o adversário mais fraco da competição, e depois já pegaria o América em casa, ou seja, a tabela bem favorável, mas o que houve foi um desequilíbrio, justamente a começar pelo primeiro jogo, né? Você falou ali um equilíbrio faltou para a gente 3 pontos para uma classificação, para chegar entre os 2 primeiros, mas ao mesmo tempo faltou os pontos do queimado, o cara vai faltou os pontos que o América virou depois de 2-0, faltou os pontos aos 42, quando estava 3-2, faltaram vários pontos, faltou a gente vencer aqui do Serra Macaense, depois faltou a gente vencer do Americano, então o retorno nosso foi muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente esperava, né? E posso te falar que isso a gente só conseguiu praticamente observar nos últimos 3 jogos, não em relação ao resultado, mas que a coisa não andava muito legal internamente, né? Não deu para se tomar as decisões que tinham que ser tomadas, às vezes, dentro do nosso trabalho, por acreditar em cada um que está lá e olhar no olho e conversar, a gente às vezes peca, né? E não pode deixar passar. E por mais que a gente ali estivesse naquela de chegar numa semifinal, de fazer o maior número, estar entre os 4 de maior número de pontos,
de verdade, a gente desequilibrava muito fácil. Nosso emocional, a cada jogo no retorno, foi de dar pena. Siqueira, não é uma política que o friburguense adota, a gente que acompanha há algum tempo sabe, mas houve algum momento em que se passou pela sua cabeça, então da direção como um todo, em mudar o treinador? Você acha que de repente poderia ter feito isso? Como é que você avalia essa situação do comando da equipe? Eu acho o seguinte, hoje, friamente, eu acho que poderia. Seria uma situação hoje, depois que terminou, já no final, mas sem querer aqui colocar a responsabilidade dos resultados do Merica. Claro. Assim como o Merica, como eu falei, demorei dessa vez a perceber alguns pontos que a gente não pode errar de forma nenhuma, mas nós tínhamos um grupo muito jovem, a começar pela comissão técnica, né? Nós perdemos aí o Gustavo, nós perdemos o Paulinho, nós perdemos o Gerson, pessoas relacionadas há muitos anos dentro da comissão técnica e que realmente fizeram falta na questão da experiência. No trabalho não, no trabalho em si, com todo respeito ao Paulinho, nosso time correu, taticamente eu acho que a gente conseguiu dar um equilíbrio tático legal, tecnicamente a gente conseguiu iniciar bem todas as partidas, mas eu acho que é questão emocional. Eu acho que a gente, pela falta de experiência de comissão e por deixar em determinados momentos, até pela questão financeira, isso muito atrelado à comissão técnica, eu acho que a gente perdeu por aí. A gente tem sempre falado que o grupo rachou. Não é propriamente isso, né? Mas quando você tem uma equipe muito jovem, e assim, todo mundo fala do Sérgio, do Bidu, mas outro problema que a gente teve no retorno, nós perdemos praticamente quase todos os jogos, né? Alguns jogadores de importância, de experiência, como era o Sérgio, como às vezes o Bidu, o próprio Jefinho, ou seja, a todo momento a gente estava com um time muito jovem, às vezes só respaldado de um jogador mais experiente, e realmente a gente falhou nisso. Eu acho que foi esse desequilíbrio emocional, esse retorno, como você falou, foi muito pior do que o primeiro. Eu vi a gente centrado num primeiro turno que a gente não conseguiu iniciar bem, né, numa partida lá contra o Goitacás, já com problema de arbitragem, aí depois a gente empatou em casa contra o Tigres, mas depois a gente achou o nosso caminho e a gente já não seria aquele cavalo paraguaio, iniciou bem. Não, a gente começou a crescer dentro da competição e justamente na parada de 2 semanas, né, das semifinais, eu acho que quando a gente já iniciou de forma diferente e provavelmente a gente só percebeu isso mais tarde. Eu acho que esse foi um problema, desequilíbrio emocional e a gente não ter agido, né, da forma que tinha que agir ali. A gente pode conferir então a próxima cartela com os números do friburguense na Série B. A classificação geral, que teve o Audax como melhor time e o Americano como segundo melhor, são os dois que vão jogar em casa ou terão os mandos de campo pelo menos na semifinal geral e com a vantagem do empate. E, Siqueira, eu acho que vai acabar premiando se o América vencer, de repente, a semifinal dele, os 4 times mais regulares, talvez, porque os 3 primeiros já estão nessa semifinal geral e o América podendo também chegar a essa briga pelo título. E pela Série A, principalmente. Né? Verdade. Ali, novamente, a gente está vendo ali 5 pontinhos, então, mas se a gente, mais... Então, não adianta falar, mas o objetivo era estar entre os 4. O campeonato ele é super complicado. Eu vi agora o Paulo Henrique reclamando, né, o Goitacás, se ganhasse os 2 turnos, mesmo assim não teria vantagem nenhuma, mas era o regulamento. Desde o início verdade. A gente sabia. Então, o objetivo era estar entre os 4 ali. E não foi um campeonato difícil, um campeonato, como você falou ali. A gente hoje já vai apostar, porque o Audax fez 43 pontos. O Audax, então, provavelmente suba. Não. Eu acho que assim, é a decisão de um jogo. Lógico, com a vantagem do empate, com a vantagem de jogar em casa, tudo isso. É uma vantagem muito grande, se tratando de 90 minutos só, mas está muito igual. Eu não considero, mesmo a gente não tendo classificado, o Friburguense é um time pior do que qualquer outro time ali, tecnicamente, taticamente. A gente foi pior no emocional. A gente não soube jogar dessa vez uma segunda divisão. Verdade. Conferido, então, as próximas cartelas na tela. Da classificação geral, o restante, os rebaixados Barra Mansa, São Cristóvão e Queimados. O Barra Mansa ainda briga na justiça para permanecer na Série B,
Tem a questão do jogador que teria sido escalado irregularmente pelo Carapebus. Vamos ver como é que essa situação vai se definir, né? Verdade. Barra Mansa e agora também apareceram mais 2 times. Parece mais 2? O Serrano e o Tigres. O Tigres realmente eu vi. E às vezes é o regulamento, não tem jeito. Você tem que ter uma relação dos jogadores e parece que um jogador do Tigres, rapaz, jogou sem estar nessa relação, ou seja, com contrato, estando no Bira, mas não estava na relação, na lista, né, que a federação tem que ter. E seriam 27 pontos, seriam rebaixados, com certeza. Rapaz, não é mole não. Tá aí o desempenho do Friburguense na Taça Corcovado, o jogo contra o Queimados que Siqueira comentou, também do América, a virada que o Friburguense acabou sofrendo em casa. Depois veio a vitória contra o Barra Mansa, a vitória contra o Sampaio Correia, uma derrota para o Olaria nesse meio do caminho, mas ali o Friburguense fazendo uma campanha mais regular nesse momento. Talvez o empate com o Serra atrapalhando um pouquinho os planos, mas uma boa vitória contra o Barcelona fora de casa, que não é fácil, um time muito forte, né? A virada do Itaboraí também no Eduardo Guini, chegou a estar perdendo o Friburguense, virou o jogo e o Itaboraí no último minuto conseguiu a vitória. Jogo difícil contra o Audax fora de casa, mas também o Friburguense não foi mal, acabou perdendo por 2-1, o resultado não foi bom. O 0-0 com o Americano e uma vitória incrível no último jogo por 4-3 contra o Campos Carapebus. Então, começando ali, né, pelo resultado de 1-1, que eu falei que foi terrível, e o divisor de águas para a gente foi depois do Serra Macaense. Ali eu acho que a gente teve esse desequilíbrio, já não conseguia entrar na competição. Legal, conferido então e confirmando como ficam as semifinais, a final da Taça Corcovado. Vamos ver então na tela? Tá aí as semifinais, o Itaboraí venceu o Goitacás por 2-1. Para o Goita não faz muita diferença, já está na semifinal geral, vai fazer um grande jogo, um grande clássico contra o Americano. Apenas um dos dois pode subir, né? Vai ser um jogo realmente de alta tensão. Promete ser uma grande partida, um grande clássico. E o América venceu o Arte Sul, que foi o primeiro colocado do grupo do Friburguense, nesse segundo turno, por 2-0. Portanto, a gente vai ter na grande final Itaboraí e América. O sorteio acontece hoje do estádio, onde essa partida vai acontecer já no próximo sábado, dia 9. E um pequeno balanço do Friburguense na Série B em números, como a gente comentou, a média muito baixa de público, né? Ali de 160 pagantes, 187 presentes, e isso tudo totalizando uma renda de R$ 42.670, Siqueira, que não paga, de repente, nem metade da sua folha de pagamento, né? De um mês, talvez. Não, mas e os 42 mil? Se você dividir ele pela quantidade de jogos... Dá muito pouco. Muito pouco, porque você tem arbitragem, você tem as despesas, né? Você paga ambulância, médico, então... Paga quando a gente conseguia zerar no jogo... Era graças a Deus. Né? Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do Friburguense, o que vai ser do Tricolor da Serra daqui para frente. Até já. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Eu me ligo nessa companhia. E em um banho relaxante. O que me acorda é um suco gelado, tão bom quanto o ventilador ligado. O que me liga é meu time. Na hora do conto de fadas, me ligo nesse carinho. Já percebeu que a Energisa liga as pessoas ao conforto, à segurança e à diversão? Por isso, a Energisa trabalha sem parar para oferecer qualidade em tudo que faz. Para nós, o essencial é você viver bem. Energia é o que liga. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Sport TV Zoom de volta, agora tentando falar um pouquinho sobre o futuro do Friburguense. É claro que está muito recente, né? Esse que era o final da Série B.
Você ainda deve pensar um pouco mais junto com a diretoria, enfim, com as pessoas que estão ali com você no dia a dia, o que fazer, o que será do Friburguense daqui para frente, mas jogos oficiais apenas no ano que vem, em meados de maio, não é isso? O profissional sim, a gente, essa sem dúvida é a grande preocupação que a gente já tinha durante a primeira divisão, o calendário. O calendário hoje de um clube pequeno é covardia, essa é a verdade, 2 meses e meio na primeira divisão, e aí se você classificar, você tem uma Copa Rio, talvez uma Série D, ou seja, é um tal de si que não dá nem para se planejar. Então, na segunda divisão, pior ainda, além da estrutura financeira que você perde da primeira, porque a primeira você não tem o calendário, mas você tem a estrutura financeira para manter o trabalho o ano todo, que o Friburguense não se resume só no profissional, a gente trabalha com todas as categorias de base. E agora, se você for falar de competição para o profissional, da oportunidade de voltar à primeira divisão, provavelmente só maio. Pode ser que adiante, lá, que já teve competição que começou em março, em abril, não sei, toda hora as coisas mudam, mas realmente o que a gente tem hoje é para maio. Então, como planejar isso? Como fazer, como vender, Então, é realmente muito complicado. Eu estou vendo cada vez mais o Friburguense, assim, as equipes pequenas, cada vez mais asfixiadas, E como eu te falei, não deu ainda para planejar. A gente está com uma série de coisas que está vindo hoje na cabeça, buscar parceria, tentar trazer um parceiro mais forte. Fui convidado aí pela Cabo Friense, para dia 8 encontrar com o presidente, está sempre me convidando para fazer um trabalho, de repente colocar alguns jogadores nossos lá e já formar uma base para depois trazer, para tentar subir o Friburguense, ou seja, tem as ajudas, tem o apoio, mas não é muito fácil, não dá para a gente assim, esse é o caminho que a gente já vai seguir, não tem como a gente falar agora. O Friburguense hoje teria uma base, Siqueira, para recomeçar um trabalho, já pensando em 2018, alguns jogadores ainda pertencem ao clube? Na verdade, nós temos aí contratos em atividade. A ideia agora é emprestar esses jogadores. Por mais que você fale assim, a gente tem uma base já para começar maio. Uma base para começar maio sem atividade é base zero. Então, a gente tem que primeiro tentar... esses jogadores que a gente tem, vamos citar um exemplo, o Lohan, que a gente considera um jogador que foi importante, que teve uma participação fazendo aquilo que um atacante tem que fazer, e eu acho que é importante, vai estar mais maduro ainda para a segunda divisão do ano que vem, a gente tem que colocar em atividade. E atividade sem calendário é emprestando. Então, essa é a busca que a gente vai ter que, nesse primeiro momento, fazer. A maioria dos jogadores, tentar empregá-los, num ponto que eu acho muito mais difícil hoje em dia. Cada vez menos time, cada vez menos competição, cada vez mais busca por esse emprego, então fica mais difícil de empregar, mas esse é um objetivo para a gente ter uma base. A própria Copa Rio, que era uma outra oportunidade dos times pequenos, agora ficou muito restrita também. Vários clubes não têm essa oportunidade e hoje o Friburguense também, pela colocação, em 2018, mantendo esse regulamento, estaria fora. A não ser que entre os 7 ali alguém suba para a primeira, faça uma boa campanha, e aí surge uma vaga, Acho que são 6 na segunda, vamos considerar que o Audax suba e consiga passar como o Nova Iguaçu passou para outra fase. Ele vem para uma Copa Rio como o melhor classificado da primeira, então acaba tendo alguma vaga. Mas realmente é também uma competição agora de mata-mata, ou seja, até a Copa Rio, que era uma competição mais longa, ela se tornou um mata-mata com 4 jogos, aí você já está terminando o campeonato. Siqueira, já agradecendo a sua presença, a gente teria muito mais assunto aqui para tratar. É uma questão muito complexa, mas não vão faltar oportunidades da gente estar falando sobre Friburguense e principalmente sobre o que tem que ser feito fora de campo, esse abraço que o clube precisa para enfrentar essa realidade que não é muito, digamos assim, legal com os clubes do interior, com os clubes pequenos do nosso futebol brasileiro. Não, legal, eu queria te agradecer aí a oportunidade. Eu acho que no momento desse é muito mais importante do que quando a gente vem aqui para falar de vitórias, de classificações para a primeira. Eu acho que esse momento é um momento que eu preciso muito de estar aqui falando para o torcedor, mostrando que realmente a gente pensa e como é difícil de fazer as coisas acontecerem hoje no futebol brasileiro. Legal, então na semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Esporte TV Zoom. Até lá. Eu acho assim,
como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.